Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à resolução da questão número 145 do Caderno Amarelo do Enem de 2022. Ok? Então vamos lá. O governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola de duas cidades. O projeto consiste na interligação direta das cidades A e B com a rodovia 003. Pela construção das rodovias 001 e 002. As duas rodovias serão construídas em linha reta e deverão se conectar à rodovia 003 em um mesmo ponto, conforme esboço apresentado na figura, na qual estão também indicadas as posições das cidades A e B, considerando o eixo X posicionado sobre a rodovia 003, e 5 localizações sugeridas para o ponto de conexão entre as três rodovias. Pretende-se que a distância percorrida entre as duas cidades pelas rodovias 001 e 002, passando pelo ponto de conexão, seja a menor possível. Dadas as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser a escolhida para o ponto de conexão? Estão aqui as alternativas. Bom, pessoal, eu fiz uma marcação aqui, ó. Pretende-se que a distância percorrida entre as duas cidades pelas rodovias 001 e 002, passando pelo ponto de conexão, seja a menor possível. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Ó. A cidade A está aqui e aqui está a cidade B. Existem 5 propostas de pontos de conexão. Ó. A proposta 1 diz que o ponto de conexão seria aqui. Então, ó, essa daqui seria a rodovia 001 e essa daqui seria a rodovia 002. E elas se interceptariam nesse ponto aqui. Outra proposta é que o ponto de conexão seja aqui, ó, nesse ponto 2 aqui. Ó. Então, a rodovia 001 seria essa e a rodovia 002 seria essa daqui. Proposta 3, o ponto de interseção seria aqui. Proposta 4, o ponto de interseção aqui. Proposta 5, o ponto de interseção aqui. Olha só, pessoal, se a conexão entre essas duas rodovias for nesse ponto 3 aqui, então essa vai ser a distância percorrida na rodovia 001 e essa daqui vai ser a distância percorrida na rodovia 002. Se você for tentar fazer essa questão da maneira mais tradicional, você poderia calcular essa distância aqui usando o teorema de Pitágoras. Veja só, você poderia olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, e você estaria interessado nessa distância aqui que eu vou chamar de D1, que seria a hipotenusa desse triângulo. E você poderia olhar para esse outro triângulo retângulo aqui, e aí você estaria interessado na hipotenusa desse outro triângulo aqui, cuja medida eu vou chamar de D2. Então, eu poderia pensar em usar Pitágoras para descobrir D1 e usar Pitágoras novamente para descobrir D2. Só que fazendo desse jeito vai dar muito trabalho, porque olha só, olhando para esse primeiro triângulo retângulo aqui, esse cateto aqui, se aqui a medida é 40 e aqui a medida é 0, quer dizer que esse cateto mede 40. E esse outro cateto, se aqui a medida é 35 e aqui a medida é 20, quer dizer que esse segmento aqui mede 35 menos 20, que é 15. Aí, ó, só para descobrir essa medida aqui D1, usando Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí tem um cateto que é 40, aí você eleva ao quadrado, e tem o outro cateto que é 15, aí você eleva ao quadrado. Aí isso aqui vai ficar D1 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. E aí é só acrescentar 2 zeros. Mais 15 ao quadrado. Deixa eu fazer essa conta aqui. 15 vezes 15. Olha como está trabalhosa essa conta. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vou adicionar 5. 7 mais 5 dá 12. Vem 1 para cá e aqui vai dar 2. Então, 15 ao quadrado dá 225. Então, D1 ao quadrado vai ser igual a 1.600 mais 225, vai dar 1.825. Pessoal, essa conta aqui está dando muito trabalho. E detalhe, essa conta toda é só para calcular o quê? D1. Aí, se você continuar com essa ideia, você teria que usar Pitágoras de novo para calcular D2. Aí, depois que você calculasse D1 e D2, você iria adicionar. Aí você teria feito isso tudo de conta para descobrir a distância percorrida na terceira proposta.
Então, assim, é natural você pensar em fazer dessa forma tradicional, usando Pitágoras, só que quando você começa a fazer, você vê que as contas estão dando muito trabalho. Então, você desconfia, opa, peraí, eu acho que quem elaborou a questão não está querendo que eu faça desse jeito. Então, vamos pensar numa outra maneira. Pessoal, então, olha só o que eu vou fazer que vai facilitar muito a minha vida, a minha interpretação. Eu vou pegar esse ponto aqui que representa a cidade B e vou pegar o simétrico desse ponto em relação ao eixo X. Eu já sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, então para eu pegar o simétrico desse ponto em relação ao eixo X, eu vou prolongar esse segmento aqui, ó, de tal forma que essa medida aqui seja igual a essa. Então, se aqui é o ponto da cidade B, eu vou dizer que esse ponto aqui está representando B'. O que é B'? É o simétrico de B em relação ao eixo X. Qual é a vantagem de eu ter pego esse ponto B' aqui? É que a distância do ponto 1 até a cidade B é a mesma distância do ponto 1 ao ponto B'. Eu tenho certeza disso porque esse triângulo aqui, ó, é congruente a esse outro triângulo aqui. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Então, olha só, se o ponto de interseção entre as duas rodovias escolhido for o ponto 1, eu posso dizer que a distância percorrida entre as duas cidades A e B seria esse desenho aqui de vermelho. Se eu considerar o ponto de encontro das duas rodovias como sendo esse ponto 2, a distância desse ponto 2 à cidade B é igual à distância desse ponto 2 para o ponto B'. Eu tenho certeza disso pela congruência de triângulos, caso lado, ângulo, lado. Então, sair de A, vir até o ponto 2 e depois ir até a cidade B, a distância vai ser a mesma de sair de A, vir até o ponto 2 e ir para o ponto B'. Se eu considerar agora que o ponto de conexão entre as duas rodovias vai ser aqui no ponto 3, então ó, nós vamos ter a distância percorrida de A ao ponto 3 e depois a distância percorrida do ponto 3 para a cidade B. Só que a distância do ponto 3 para a cidade B é a mesma distância do ponto 3 para o ponto B'. Se eu considerar que o ponto de conexão entre as duas rodovias é o ponto 4, então eu vou ter a distância do ponto A para o ponto 4 e eu vou ter a distância do ponto 4 para a cidade B. Só que a distância do ponto 4 para a cidade B é igual à distância do ponto 4 para o ponto B'. E, finalmente, se eu considerar que o ponto de conexão entre as duas rodovias é o ponto 5, eu vou ter a distância do ponto A ao ponto 5 e vou ter a distância do ponto 5 à cidade B. Mas a distância do ponto 5 à cidade B é a mesma distância do ponto 5 ao ponto B'. Então, olha só, tem 5 possíveis percursos aí desenhados. Caú, como é que eu vou saber qual deles é o menor? Ora, mas o menor valor percorrido entre dois pontos é representado por um segmento de reta. Então, das 5 representações feitas aqui, o segmento de reta é representado por esse desenho aqui, ó. Ó, esse segmento de reta aqui. E para que você tenha esse segmento de reta, o ponto de conexão entre as rodovias foi o ponto 4. Então, dadas as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser a escolhida para o ponto de conexão? O ponto 4, que é a letra D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.